Olá, meus alunos. A nossa aula de hoje é sobre a composição da matéria. Sou a professora Rosivana, professora de ciências, e nós vamos estar entendendo hoje do que a matéria é formada, do que ela é constituída. Então, nós estamos iniciando o estudo de uma ciência chamada de química, que é a ciência que estuda a matéria, os materiais e a energia que possa estar envolvida nessa matéria ou nesses materiais. Então, o que é que vem ser a matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, nós temos como exemplo, nós temos o ar, a água, as nuvens, o sal, o açúcar. Então, tudo que existe no espaço e ocupa um lugar, possui massa, nós consideramos sendo como matéria. Matéria é objeto de estudo da química, que é a ciência que estuda, que investiga, que produz e faz com que tudo que nós sabemos hoje sobre a matéria, nós devemos ao estudo da química. Então, a química é a ciência que estuda a matéria. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, do que essa matéria, como ela é classificada, como ela é formada, como ela é constituída. Então, a classificação da matéria ou dos materiais. A maior parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura de componentes, também conhecidos como substâncias. A camada azul ao redor da Terra é conhecida como atmosfera e ela é composta de diversos gases, ou seja, substância, entre eles o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Por isso, a atmosfera ela é considerada como sendo uma mistura. Também nós temos a água da chuva, por exemplo, que é formada além de água pelas substâncias presentes no ar atmosférico, o gás carbônico, o nitrogênio, oxigênio, entre outros. E já a água do mar é uma mistura de água e sais minerais. Então, olha só, aqui nós temos a imagem da atmosfera, onde nessa atmosfera nós temos um conjunto de diversos tipos de gases. Então, a atmosfera ela é considerada como sendo uma mistura. Por quê? Porque ela possui diversos componentes, diversas substâncias químicas que formam essa atmosfera, assim como a água da chuva, que é uma mistura de água e gases presente no ar atmosférico, e a água do mar, que também contém vários sais minerais dissolvidos. Então, esses são alguns exemplos de que a matéria é tudo que existe à nossa volta. E essa matéria ela é formada por uma composição de misturas. E as misturas são formadas por diversos tipos de substâncias que nós vamos estar conhecendo mais um pouco sobre essa composição da matéria. Então, nós falamos que a matéria está à nossa volta e é formada por um conjunto de misturas. As misturas são formadas por um conjunto de substâncias diversas, como o atmosférico. É um conjunto de diversas substâncias. E as substâncias são formadas por elementos químicos, incluindo os componentes do nosso corpo. Confira na imagem os elementos químicos do nosso corpo. Então, no nosso próprio corpo existem diversos tipos de elementos químicos, onde vocês podem ver aqui na imagem. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, iodo, manganês, cálcio, cloro, zinco, sódio, cromo, cobalto, fosfato, ferro, potássio, flúor, enxofre. Então, todos esses elementos químicos fazem parte da constituição do corpo humano. Então, o nosso organismo, o nosso corpo humano, ele é um conjunto de substâncias. Então, essas substâncias, elas se unem, se aglomeram em substâncias orgânicas e inorgânicas e vão constituir a matéria orgânica do nosso organismo. Também, só diminuindo aqui, as substâncias, como a gente já viu, elas são um conjunto de elementos químicos. O que é um elemento químico? É um conjunto de átomos quimicamente iguais, que têm o mesmo número atômico. São conhecidos atualmente 117 elementos químicos, ou seja, 117 tipos de átomos, sendo 90 naturais e 27 artificiais. Cada elemento possui um nome e um símbolo representativo,
como a gente acabou de ver lá na imagem. O oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. E cada elemento possui um nome e um símbolo que o representa. O gás carbônico é uma substância formada pela combinação de dois elementos químicos, o carbono e o oxigênio, como a gente podem ver aqui, né, na molécula de gás carbônico. Então, o carbono, o símbolo dele é a letra C e o oxigênio a letra O. A combinação dessas letras é a indicação da quantidade de cada elemento químico. O número subscrito, que é esse número 2, representa a fórmula química de uma substância. Então, a fórmula química, ela nos informa quais são os elementos químicos presentes e a quantidade de átomos que formam esse elemento químico. Aí ela vai nos mostrar, né, a composição dessa substância. Aqui nós temos a molécula de gás carbônico, né, é uma molécula apenas. Isso nos mostra que o gás carbônico é formado de um carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, a molécula é uma partícula formada por átomos unidos quimicamente. Então, se nós tivermos num recipiente gás carbônico, nesse recipiente nós vamos ter diversas moléculas de CO2, que é a fórmula química que nos indica que nessa substância nós temos um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Misturas. Nós vimos que tudo que está à nossa volta é matéria e essa matéria pode ser formada por um conjunto de misturas. Quando 2 ou mais substâncias estão reunidas, dizemos que há uma mistura. As misturas não são representadas por fórmulas químicas. Podemos representá-las indicando os componentes, os seus componentes, substâncias. Analise as representações abaixo. Veja abaixo algumas misturas especiais. Então, diferentemente das substâncias, que nós temos uma representação através das fórmulas químicas, as misturas nós não temos essa representação. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Olha, o bronze é formado por é uma mistura formada de liga metálica de cobre e selênio, ou seja, formado por 2 substâncias diferentes. O vinagre é formado de água e ácido acético, ou seja, 2 substâncias diferentes. O álcool hidratado é formado de água e um ácido hidratado. Então, olha só, podemos representá-las só indicando, né, os componentes, as substâncias presentes nesse sistema. Então, quando nós temos 2 ou mais substâncias em um mesmo sistema, nós não chamamos isso mais de substâncias. Nós chamamos isso de mistura, quando a gente tem mais de uma substância unida no mesmo composto. As misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. Quando 2 ou mais substâncias estão reunidas e apresentam um aspecto uniforme, ou seja, uma única fase, tem-se uma mistura homogênea. Um copo com água mineral sem gás é uma mistura homogênea, porque apresenta uma única fase. Assim como se adicionarmos um pouco de açúcar em um copo com água, veremos essas substâncias se misturarem totalmente, porque o açúcar será dissolvido. Nesse caso, como não é possível distinguir o que é água e o que é açúcar, teremos, né, uma mistura homogênea. Aqui nós temos, né, a composição química da água mineral, tá? Sem gás, para vocês poderem ver que nós temos diferentes tipos de substâncias no mesmo composto. Então, e ela tem o mesmo aspecto, onde vocês podem ver na imagem, tá? Já a mistura heterogênea é quando nós temos 2 ou mais substâncias reunidas e apresentam diferentes aspectos, ou seja, mais de uma fase. Tem-se uma mistura heterogênea. Um copo com refrigerante e gelo é uma mistura heterogênea, porque apresenta mais de uma fase, né? A fase do refrigerante e a fase de gelo. O sangue, quando observado a olho nu, parece homogêneo, porém, quando uma amostra dele é colocada no microscópio óptico, é possível observar diferentes células. Portanto, ele é considerado uma mistura heterogênea. Solubilidade. Os materiais podem se misturar completamente ou não.
né, como a gente já observou. A propriedade que as substâncias têm de dissolverem ou não em certa quantidade de outra substância, em geral a água, é chamada de solubilidade. O álcool, por exemplo, se misturar bem à água, portanto, ele é considerado solúvel nela. Já o óleo não se mistura totalmente com água, então dizemos que é praticamente insolúvel nesse líquido. E podemos afirmar que essa diferença observada nas misturas de água mais álcool comercial e água mais óleo de cozinha, o álcool e a água têm características semelhantes. Ao contrário, o óleo e a água têm características bem diferentes. Em virtude dessa falta de afinidade química, em que o óleo não se mistura completamente com a água, a mistura apresenta aspecto distinto se comparada à mistura de água com álcool. Por ser menos denso que a água, o óleo fica na parte superior. Pela mesma razão, o derramamento de petróleo na água do mar cobre extensas superfícies sem afundar. Então, aqui nós temos, né, um exemplo das misturas, uma conexão em que um petróleo derramado no mar pode se espalhar por centenas de quilômetros em uma fina mancha de óleo. Por quê? Porque o óleo é mais denso que a água, então ele não se mistura e isso causa, né, os grandes desastres ambientais, né, para a gente trazer um pouquinho para nossa realidade, para o nosso convívio, né? Essa conexão dessas misturas homogêneas e heterogêneas, essa composição delas, porque elas não se misturam, tá? E aí esse derramamento de petróleo ele pode causar, né, a morte de vários seres vivos dentro de um ecossistema e ocorrer todo um desequilíbrio ambiental. Espero que vocês tenham entendido, né, essa é a nossa bibliografia, entendido, compreendido e aprendido um pouco sobre a composição da matéria. Tchau e até